Sejam bem-vindos a mais um programa Consultório dos Sonhos. Aqui eu ensino psicólogos e psicanalistas a dominarem o diagnóstico psicanalítico, se transformando em especialistas na interpretação dos sonhos, porque esse é meu objetivo, fazer com que você consiga prestar um atendimento de extrema qualidade, atraindo pacientes qualificados para o seu trabalho, onde você possa mostrar todo o valor do seu atendimento, seus pacientes possam valorizar seu serviço, terem progresso com seu atendimento e terem resultados não menos do que excelentes. Eu sou o psicólogo e psicanalista Leonardo Della Páscoa e no episódio de hoje eu vou conversar com você sobre por que alguns psicanalistas prosperam e outros ficam estagnados. O papel dos sonhos na transformação do seu consultório. Neste programa, você vai aprender a usar a interpretação dos sonhos de uma maneira avançada, estratégica, prática, para acelerar diagnósticos e criar mudanças profundas em seus pacientes. Nós vamos falar sobre o que o psicanalista, o psicólogo bem-sucedido está fazendo para fazer que os pacientes tenham resultados deixando os outros para trás, certo? Então fica comigo aqui porque tem muito conteúdo de valor hoje neste programa. O que significa quando os psicanalistas prosperam? Significa que eles vão além da superfície, né? São psicanalistas e psicólogos que não trabalham apenas com o que o paciente verbaliza, que enxergam o que está por trás do que o paciente está falando. Vamos direto ao ponto. O psicanalista que prospera, ele está captando aquilo que o paciente não sabe que expressa conscientemente, porque ele vai em profundidade, né? E é exatamente isso que os sonhos revelam. Os sonhos revelam os conflitos inconscientes desses pacientes. Os sonhos revelam os medos profundos desses pacientes. Os sonhos revelam os desejos reprimidos desses pacientes. Aqueles desejos que os pacientes não admitem para si mesmo que tem e não querem que os outros saibam que ele tenha, nem quer que ele mesmo tenha esse tipo de desejo. Então, enquanto alguns profissionais ficam presos na superfície do consciente do paciente, trabalhando apenas com aquilo que o paciente diz, com o relato da semana, com a queixa a respeito dos sintomas, aqueles que prosperam mergulham fundo na escuta do inconsciente dos pacientes. E isso provoca uma vantagem prática, né? Porque você vai ter acesso ao inconsciente do paciente. Você vai ter informações que o paciente desconhece, informações que vão ser reveladas através dos sonhos dele. Porque essas informações, quando você fica só trabalhando com a associação livre do paciente, muitas vezes demora meses, às vezes anos, para o paciente falar de determinados assuntos, se é que ele vai falar sobre esses assuntos na psicoterapia com você. Porque muitas vezes ele deixa esses assuntos de fora porque ele não quer tocar naqueles assuntos que são mais indesejáveis. Quando você ajuda o paciente a trazer sonhos para a terapia, os sonhos já vão trazer um material e um conteúdo bem diferente. E aí o paciente muitas vezes se vê diante de um material que ele não vai ter como fugir, não vai ter como fazer de conta que não está vendo, que não está percebendo que está ali. E aí você vai, com a sua excelência, com a sua expertise, fazer com que esse paciente seja protagonista do processo e fale sobre esses conteúdos com você. E só ao falar sobre esse conteúdo com você, o inconsciente dele vai ficar muito mais acessível. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que você vai ter uma aceleração na prática terapêutica. O processo terapêutico ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais eficaz, ele vai ser mais eficiente, porque você vai direto no ponto.
Você não vai ficar enrolando, você não vai ficar criando um conluio com as defesas do paciente. Você vai driblar as defesas do paciente. Você vai chegar naqueles pontos cegos que o paciente não enxerga, que o paciente desconhece sobre si mesmo, e que estão fazendo ele sofrer, que estão fazendo ele ter aquele nível de sofrimento que está produzindo sintomas, que está paralisando a vida dele, que está fazendo a angústia chegar a um nível que ele não consegue mais amar e nem trabalhar direito. E quando você mostra o poder desta ferramenta para o paciente, ele vai ficar muito agradecido. Isso vai fidelizar o paciente ao tratamento, vai fortalecer a sua relação terapêutica com ele, vai fazer com que vocês tenham uma transferência positiva muito saudável. E o paciente vai ser o aliado de você na terapia, porque ele vai ver que você tem as ferramentas para ajudá-lo a resolver e entender as causas dos seus conflitos emocionais. O que acontece? O que muda? Bom, o paciente vai ver que o investimento que ele está fazendo na terapia é um bom investimento. Ele não vai faltar mais as sessões. Ele não vai ter a menor intenção de interromper o tratamento. Ele vai querer blindar o tratamento de qualquer ameaça externa, porque ele vai ver resultado. E isso aumenta a confiança do paciente no terapeuta. Você vai ser a referência do seu paciente no processo de mudança dele. Ele vai, inclusive, ficar esperando que a próxima sessão com ansiedade para continuar o trabalho que vocês começaram. Ele vai mandar ações para você pelo WhatsApp. Ele vai querer que você já saia interpretando antes da sessão. Ele vai internalizar mais facilmente a figura do analista dentro da própria mente e começar aquele diálogo interno fantástico que coloca o tratamento em movimento quando a sessão continua mesmo depois de ter terminado. Entre uma sessão e outra, o paciente continua nas suas situações de vida, tendo um diálogo com você, imaginando o que você estaria dizendo para ele naquele momento. Tudo isso o sonho traz como algo potente para dentro do tratamento.